Bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite para apresentar esse estudo. Como a Alejandra falou, esse foi um estudo realizado pela Fundação Lehman, com o apoio técnico do Todos pela Educação. O que a gente tentou fazer, basicamente, era tentar olhar para os jovens que estavam saindo do ensino médio. Então, o que a escola acrescentou ou não para o projeto de vida deles, né? E, ao mesmo tempo, esse é um estudo que a ideia era subsidiar a discussão sobre a Base Nacional Comum, que está muito quente no Brasil agora, era tentar entender como a experiência desses atores contribuía para essa discussão. Então, é um pouco dar voz para atores que não são técnicos e que estão fora do debate, para eles dizerem, de alguma maneira, a maneira deles, como a experiência que eles tiveram na escola pode contribuir ou não para esse debate. A gente fez um estudo que é totalmente qualitativo, mas os resultados são bastante consistentes com o que a gente está vendo nos dados da Prova Brasil e do Centro Escolar. A gente trabalhou, então, com 42 jovens. Essa amostra é predominantemente de jovens de escolas públicas. Só tivemos um pequeno grupo de escolas privadas como controle. Nós entrevistamos especialistas no início do projeto. Falamos também com pessoas que acolhem, recebem jovens nas empresas, então as pessoas que estão chegando lá. Então, não estou falando com o dono da empresa, mas estamos falando com um técnico, um profissional que está trabalhando com jovens. Nós entrevistamos também professores universitários que trabalham com jovens diretamente e profissionais de organizações sociais que também têm trabalhos específicos com jovens. Só um detalhe sobre a amostra que é importante, é que nós pegamos jovens de 19 e 20 anos, que tinham concluído o ensino médio na idade certa, e que ou tinham ingressado no mercado de trabalho, ou tinham ingressado na universidade. Então estamos falando de trajetórias de sucesso, de certa maneira. Não estudamos aqui o segmento dos neném, e nem o segmento das pessoas que não concluíram o ensino médio por alguma razão. Tá? Vamos falar primeiro dessas habilidades cognitivas, do aprendizado mais específico, e depois a gente vai entrar um pouco nos outros elementos sobre a escola. De modo geral, o que a gente observa é um cenário de extrema perplexidade, tanto dos jovens quanto desses empregadores e dos professores universitários em relação ao aprendizado que esses jovens trouxeram. Isso é verdade fortemente em língua portuguesa, é verdade em matemática. Eu vou explicitar isso com mais detalhe. O primeiro aspecto é que as dificuldades de comunicação são dramáticas em diferentes esferas. Nós estamos falando de dificuldade de entendimento de instruções orais e escritas no ambiente de trabalho, na universidade, incompreensão de códigos, tanto códigos formais e não verbais, essa é uma questão super importante, uma dificuldade muito grande, muito penosa de se apresentar, de argumentar, de falar, né? Isso aparece em diferentes depoimentos. Isso para os jovens especialmente, isso é trágico, tem uma questão de autoestima muito forte relacionada com isso. Um medo muito grande desse personagem de sofrer uma repreensão, de perder o emprego, de ser mal interpretado, de falar errado. Essa é uma categoria que aparece em várias entrevistas. Não vou falar porque eu falo errado e eu tenho dificuldade de me expressar nesse ambiente. Enfim, você tem um conjunto de aspectos muito importantes relacionados às habilidades de comunicação. Eu não vou entrar em detalhes, esse trabalho tem muitas informações, mas vou chamar a atenção para algumas coisas. A leitura, para nossa surpresa, mesmo nesse grupo de elite, a gente encontrou pessoas dizendo: eu sou alfabetizado para, quando preciso achar o endereço, ler algum texto, mas não fui estimulado a ler nada. Isso é um jovem falando. Ou um empregador falando, quando recebe o e-mail, ele tem muita dificuldade de entender qual é o produto certo para o cliente que ele atende todos os meses. E o professor falando, parecem analfabetos funcionais, não conseguem compreender o sentido das frases. Então nós estamos falando de experiências muito penosas, né, no ambiente de trabalho, na universidade, para alguém que teoricamente teria concluído o ensino médio numa trajetória de sucesso.
isso é mais verdade ainda para a escrita, né? As situações são ainda mais complicadas, né? Então, quando entrei no trabalho, tive que escrever um e-mail para a minha supervisora, não sabia nem por onde começar. E a questão da argumentação oral, que é muito importante, né? Não consigo me expressar ou até mesmo ler, é um problema, sou avaliado por isso. Então, essa questão da expressão oral aparece com muita força e com muita importância no processo. O que eu fiz de errado? Quando a gente fala de matemática, também as coisas aparecem de forma muito clara. Nós estamos falando aqui de uma matemática que devia ser ensinada no ensino fundamental e não necessariamente no ensino médio. Então, errei alguns trocos no caixa, então tive que correr atrás para aprender a porcentagem, para dar descontos corretos. Um jovem falando. Mudamos a política de comissão, você tem que explicitar, mas não consegue fazer a conta. Então, essa ideia de você não conseguir nem saber a comissão que você está recebendo no seu ambiente de trabalho. O professor dizendo, apresentam dificuldades na leitura dos dados, mesmo através de apresentações numéricas ou gráficas simples. Estamos falando então de conhecimentos que seriam muito simples, que esses jovens deviam ter ao chegar no próximo estágio da vida deles e não estão conseguindo, de alguma maneira, ter. Isso também é verdade para outros níveis. Nós falamos de representação de dados, que é um tema super importante, e tem uma série de conteúdos específicos mais demandados, principalmente no ambiente universitário e também em algumas profissões, que aí esses nem se fala, são muito difíceis de serem encontrados. Apareceram outros temas super relevantes. O inglês é muito demandado e não está presente na nossa discussão muitas vezes. No ambiente de trabalho ele aparece várias vezes. O jovem demanda isso, ele está em contato com a língua inglesa na internet, então isso é importante para ele, ele valoriza essa questão. Então é uma questão que aparece e que tem que ser refletida. Outra coisa que apareceu com bastante força é a discussão das necessidades relacionadas ao mundo da tecnologia. Então isso é muito demandado no momento no ambiente de trabalho e muitas vezes não aparece no processo. Porém, esse é um lado interessante porque os empregadores valorizam os jovens que têm conhecimento de tecnologia. Eles reconhecem essa parte e isso pode ser uma entrada importante no relacionamento com o jovem no ambiente de trabalho. Apareceu de forma muito interessante referência às ciências sociais, então a questão aqui da valorização da ética, da cidadania, do relacionamento humano. Isso aparece em depoimentos muito interessantes. Eu queria chamar a atenção dessa fala. Nessa onda de redes sociais, tem alunos postando fotos de pacientes de prontuário. A gente já teve vários problemas disso, inclusive suspeitas de fotos de cadáver. Então é um professor de uma escola na área de saúde, reivindicando uma formação ética mais forte desse jovem, para ele poder se comportar nesse ambiente digital, por exemplo, né? E lidar com uma questão tão sensível como a questão da saúde e da qualidade de vida. Aparece muito pouca referência ao estudo de geografia e história, isso é uma questão que chama muita atenção, mas aparece alguma referência, principalmente na parte de geografia, relacionada mais ao tema de logística, então isso aparece na fala de professores e aparece também na fala de empregadores, e história, uma referência muito difusa relacionada à questão de posicionar, entender mais o mundo e assim por diante. Mas de alguma maneira é uma crítica muito forte dos estudantes ao formato da oferta do curso, a decoreba e assim por diante. E por último, a referência às ciências é muito escassa, aparece pouco e aparece de forma mais concentrada nas especialidades sobre a da universidade. Eu vou passar rapidamente, gente, por alguns temas que são muito importantes, que não eram objeto inicial da pesquisa, mas que surgiram com muita força no processo. E eu queria chamar a atenção para eles. Primeira coisa é a questão da metodologia. Nós estamos falando de uma experiência de metodologias de ensino que dialoga muito pouco com a vida e com a experiência desses alunos. Então, muitas queixas relacionadas a aulas muito chatas, né? Uma referência ao cursinho como um lugar que é um pouco mais legal, mais dinâmico, mais interessante, mas esse tema aparece com muita força na fala dos estudantes e também dos especialistas. Apareceu com muita intensidade esse tema das habilidades socioemocionais. Essa é uma questão que aparece muito claramente no discurso, tanto de empregadores como de professores. Então, o empregador dizendo, é o primeiro emprego deles, cobre mais atitudes do que conhecimento.
E aí aparecem coisas como foco, como curiosidade, como comprometimento, como honestidade. Então existe um monte de habilidades socioemocionais que estão sendo referidas nas falas. E é interessante porque a gente não estava atrás desse depoimento. Eles vieram espontaneamente como um aspecto muito forte da discussão. De novo. Dentro dessas habilidades, um tema que aparece com muita importância é essa questão da proatividade. Então, isso é muito presente nas falas, sobretudo no mercado de trabalho. Essa demanda por um jovem proativo, que sabe se posicionar, que sabe tomar uma iniciativa, que se antecipa a uma certa demanda e tem uma atitude forte em relação a isso. Isso é um tipo de posicionamento que é muito procurado e muito demandado, tanto na universidade quanto no ambiente de trabalho. E esse é o último slide. Do lado dos jovens apareceu uma demanda muito forte por e aí, eu estou indo para o trabalho, ninguém me contou o que vai acontecer lá. O que vai acontecer nesse ambiente de trabalho, o que eu devo saber, com quem que eu posso falar, como é que eu posso aprender a entrar e me introduzir nesse ambiente de trabalho. Então, muita demanda por experiência concreta e prática de possibilidade de ser informado, então, como trabalhar em equipe, como é que eu monto slide, e demandando visitas, aulas com especialistas, conhecimento sobre curso, e muito interessante, contato entre profissionais e estudantes. Quem sabe na minha escola não podia ter um profissional da área que eu vou trabalhar para eu saber como é que eu posso fazer, se é interessante mesmo esse curso ou não, ou se eu devo seguir essa carreira ou não. Então, esse contato, essa ideia quase que de uma mentoria, é muito interessante e está presente na discussão. Vou ficar por aqui, muito obrigado.